A Revolução dos Bichos, uma adaptação infantil do livro de George Orwell. Era uma vez uma fazenda rural cheia de bichinhos, comandada pelo Senhor Jones. Um senhor que bebia demais e cuidava muito mal dos seus animais. Deixava eles passando fome, fazia eles trabalharem dia e noite. Vendia os ovos das galinhas e os filhotinhos de cachorro. Vendia todo o leite da vaca e a lã das ovelhas. E, por fim, todos acabavam virando comida de humano. Um dia, o porco-major disse para os animais que todo o problema deles vinha dos seres humanos. O mundo seria muito melhor se os homens e mulheres não existissem mais. Dias se passaram, os animais já estavam ficando cansados de tanto serem maltratados, estavam revoltados com aquela situação na fazenda que resolveram fazer uma revolução. Eles ficavam tão bravos, que expulsaram o Sr. Jones e sua esposa da fazenda. Expulsaram o Sr. Jones com coices, bicadas, chifradas, mordidas e, por fim, a fazenda ficou só para eles. Eles sabiam que continuariam ter que trabalhar, afinal, eles precisariam produzir alimentos. E precisariam fazer a fazenda desenvolver. Mas a comida que eles produziriam seriam só para eles. Ninguém ia ter que vender os ovos das galinhas, ninguém precisaria vender todo o leite da vaca e todas as lãs das ovelhas. E eles poderiam construir famílias, grandes famílias. E ninguém viraria mais comida de ser humano. Todos colaboravam e trabalhavam juntos. E os porcos, que eram os animais mais inteligentes, tomaram logo a liderança. Eles ordenavam o que cada animal poderia fazer para ajudar a fazenda a funcionar, sempre com a colaboração de todos. Tudo era resolvido através do voto. Eles decidiam tudo conversando, sempre votando quais eram as melhores decisões, as melhores soluções para os problemas deles. Entre esses porcos, havia um chamado Napoleão, um porco muito orgulhoso que desejava ter o poder. Ele queria ser o grande líder da fazenda. Existia também um outro porco chamado Garganta. Ele era o amigo fiel de Napoleão. Ele era bom com as palavras e ele convencia todos os animais de que Napoleão sempre tinha razão. Ele dizia que o Napoleão era muito bondoso, muito inteligente e que o Napoleão sempre fazia o melhor para a fazenda, o melhor para todos. Napoleão criou as leis dos animais da fazenda e teve a ideia de pegar todos os filhotinhos da fazenda para educar de acordo com as novas leis. Porém, com o tempo, os animais perceberam que Napoleão começou a demonstrar atitudes estranhas. Do nada, ele modificava as leis. Depois, ele começou a diminuir a ração dos animais. Depois, ele começou a dormir na casa dos seres humanos, na cama dos seres humanos, e bebia a bebida dos seres humanos. E também ele achava que tinha o direito de ter mais comida do que outros animais, porque ele era o mais inteligente, porque ele tinha que tomar decisões importantes
e, portanto, ele tinha o direito de comer mais do que os outros animais. E ele começou também a fazer acordo com os fazendeiros das fazendas vizinhas. E ele começou a vender ovos de galinha, começou a vender milho, começou a vender nabo e tudo o que eles produziam em troca de alguns equipamentos para a fazenda dos bichos. Napoleão também decidiu construir um moinho de vento. Porém, para fazer o moinho de vento era preciso carregar muitas pedras. E aí os animais tiveram que carregar por anos, durante todo o inverno e durante todo o verão, os bichos carregavam pedras para cima e para baixo, morro acima e morro abaixo, até os bichos começaram a ficar muito cansados e muito magros, porque não tinha ração suficiente, era pouca comida para eles. Os animais que eram mais velhos, que estavam com eles desde a Revolução, começaram a perceber que o Napoleão estava contando as histórias para os filhotes de uma forma muito diferente do que realmente aconteceu. Ou seja, ele mentia. E o Garganta, amigo dele, sempre apoiava ele em todas as mentiras. Os animais mais velhos também perceberam que o Napoleão estava modificando as leis, estava modificando a cultura deles, as músicas, as regras. E o pior, Napoleão não cuidava dos animais doentes e ele não valorizava aqueles animaizinhos que mais trabalhavam na fazenda, que alguns envelheceram doentes de tanto carregar pedras. Um dia, os bichos resolveram protestar contra as decisões de Napoleão. Mas ele tinha uma guarda canina muito feroz que mandou matar todos os animais que estavam protestando. Foi muito triste, muito cruel tudo o que aconteceu. Foi desolador. Depois disso, todos os animais jamais ousaram protestar sobre qualquer coisa. Eles tinham medo de Napoleão. Mas o Garganta sempre dizia: Napoleão sempre tem razão. Certo dia, viram Napoleão bebendo e comendo na mesa junto com outros fazendeiros humanos. Falavam de como controlar os animais da fazenda, sobre como enriquecer e ter mais poder. Mal dava para notar a diferença entre porcos e humanos. Os animais mais velhos perceberam que Napoleão estava ficando muito parecido com o Sr. Jones, o antigo dono da fazenda, ou talvez até pior. Ele não era mais o mesmo. E os animais não eram mais livres e nem felizes. Eles estavam nas mãos de um ditador muito ruim. Mas ainda tinham uma esperança de que tudo pudesse ser diferente. Eles não deixaram de sonhar com a liberdade.